A guerra na frente oriental apresentou muito mais mobilidade do que no oeste. Avanços e retiradas eram medidos em dezenas de quilômetros, em vez de centenas de metros. A frente era muito mais extensa, indo das planícies da Prússia Oriental e Galícia até os Cárpatos, na Áustro-Hungria. Três impérios estavam diretamente envolvidos. A Alemanha, que havia se unificado como nação há pouco mais de 40 anos, era liderada pelo ambicioso Kaiser Guilherme II. Seu vizinho ao sul era o antigo Império Austro-Húngaro, uma sombra do que tinha sido alguns séculos atrás, com o imperador Franz Josef em idade avançada no comando. Opondo-se a eles havia o vasto Império Russo. Era governado pelo czar, o aristocrático, mas inseguro Nicolau II. Entretanto, assim como no oeste, todos os planos de guerra iniciais falharam amplamente. Os grandes, mas pesados exércitos russos haviam planejado atacar em duas direções, partindo do reduto polonês. Ao norte, eles destruiriam os alemães na Prússia Oriental antes de avançar para Berlim, ao mesmo tempo que surpreenderiam os exércitos austríacos na Galícia. A incursão à Prússia Oriental logo se tornou em desastre. Os alemães destruíram o exército russo em Tannenburg no final de agosto. E também mandaram outra tropa com graves baixas para o rio Niemen. No sul da Galícia, os austríacos e russos, ambos concentrados no ataque, atiravam uns contra os outros. Mas quem recuava eram os austríacos para a parte norte dos Cárpatos. Os austríacos, contudo, tinham outra frente mais ao sul. Eles haviam tentado esmagar a Sérvia, que era vista como causadora da guerra, antes que os russos, seus companheiros eslavos, pudessem se mobilizar. Mas a ofensiva austríaca foi obrigada pelos sérvios, juntamente com o aliado Montenegro, a fazer uma parada prematura. Após um outono de ataque e contra-ataque, os sérvios acabaram forçando os austríacos a se retirar, atravessando o Danúbio antes do fim do ano. Os russos, muito embora já tivessem sofrido 250 mil baixas no meio de setembro de 1914, estavam inabaláveis. A sua pesada máquina e os trens de tropas partiam do outro lado dos Urais para o oeste, ao passo que as tropas da Sibéria demoravam um mês para serem enviadas. O comandante russo, o grão-duque Nicolau, tio do czar, e visto aqui com ele, decide atacar a Silésia, encorajado pelos franceses. Os alemães, entretanto, sabiam muito bem desta ameaça e não estavam confiantes em que os austríacos pudessem abortá-la sozinhos. Com a corrida para o mar na frente ocidental intensificando-se, não havia reforços capazes de apoiar a força já existente. Assim, os Victors de Tannenburg, von Hindenburg e von Ludendorff viram-se forçados a diminuir em 2/3 suas forças na Prússia Oriental e mandar essas tropas por trem para lutar ao lado dos austríacos com o nome de 9º Exército Alemão. Acreditando que a melhor forma de defesa é o ataque, os alemães avançavam agora pela região sem trilhas do sul da Polônia em direção a Varsóvia, a principal base de fornecimento russa. Na última semana de setembro, o grão-duque Nicolau sabia das intenções alemãs e enviou seus exércitos para o Vístula para atacar os alemães pelo flanco norte de Varsóvia.
Após atravessar o Vístula em 9 de outubro, os alemães já se encontravam próximos de Varsóvia. A luta foi ferrenha, mas com os russos entrando pelo flanco, os alemães decidiram retirar-se. Os russos tinham avançado mais uma vez até a Prússia Oriental, mas apesar da fraqueza das defesas alemãs, não continuaram a avançar com o mesmo entusiasmo que tinham mostrado em agosto e logo pararam. Enquanto isso, os austríacos atacavam também mais ao sul. Em 5 dias, tinham conseguido tomar a fortaleza de Przemysl, mas as defesas do rio San conseguiram deter maiores avanços para leste. Então, enquanto os alemães se retiravam de Varsóvia, os russos atacavam os austríacos, forçando-os a voltar uma vez mais e isolando Przemysl novamente. Animados pelo sucesso, os russos retomaram a preparação para o ataque à Silésia, mas assim como antes de Tannenburg, a vulnerabilidade das comunicações por rádio permitiu que os alemães soubessem do plano russo. O 9º Exército de von Maxen foi então deslocado às pressas para o norte e, em novembro, atacou os russos, que estavam começando seu avanço pelo noroeste. Na Batalha de Lodz, que se seguiu, cada um dos lados tentava cercar o outro numa luta desesperada. No final, foram os russos que se retiraram para Varsóvia, vendo frustrada sua tentativa de invasão. Os alemães e austríacos sofreram cerca de 130 mil baixas, enquanto os russos tiveram 150 mil de seus homens capturados. Ambos os lados pararam para tomar fôlego, e 1914 ia chegando ao fim. Ao passo que era claro que os alemães eram mais fortes que os russos, que começavam a padecer de séria falta de munição e artilharia, estes últimos tinham vencido os austríacos. Estava claro para os alemães que qualquer futura ofensiva austríaca só seria bem sucedida com sua ajuda. Von Falkenhayn, o chefe de Estado alemão, decidiu, em vista do fracasso, romper as defesas em Ypres, na frente ocidental, em novembro de 1914, e transferir tropas para o leste a fim de tentar decidir a situação. O plano austro-germânico para o começo de 1915 incluía uma ofensiva para afastar os alemães da Prússia Oriental e, no sul, outra para expulsá-los dos Cárpatos e levantar o cerco em Przemysl. A ofensiva nos Cárpatos foi iniciada no meio de janeiro. Sem ter feito muito progresso por causa da neve alta, a ofensiva foi interrompida em menos de 2 meses. O resultado foi que a guarnição austríaca de Przemysl foi forçada a se render em março. Isso permitiu liberar tropas russas, usadas para recuperar o terreno perdido nas montanhas. O ataque à Prússia Oriental foi mais bem sucedido. Os soldados do 10º Exército Russo, alguns até mesmo sem rifles, ficaram encurralados durante algum tempo e 90 mil deles foram feitos prisioneiros.
Mas os russos mostraram notável perseverança, trazendo outro exército que contra-atacou, detendo a ofensiva. Isso mostrou o melhor do soldado russo. Sua firmeza inata e sua austeridade ante a adversidade eram qualidades que poderiam fazer o exército resistir às enormes perdas que estava sofrendo. Os impérios centrais agora estavam num dilema quanto ao que fazer em seguida. Von Hindenburg queria atacar mais uma vez, partindo da Prússia Oriental, mas o chefe de Estado austríaco, Konrad von Hötzendorf, era de opinião que o potencial para a ação decisiva estava na parte sul do reduto polonês. Von Falkenhayn, visto aqui à esquerda, arbitrou em favor da proposta austríaca, deixando o plano de Hindenburg relegado à mera operação subsidiária. Era nisso totalmente apoiado pelo Kaiser. Enquanto esse frustrante e sangrento exercício era encenado, 2 outros teatros de operações haviam sido abertos. Após muita insistência alemã, a Turquia, sob o comando de um idoso sultão, entra na guerra. Sua primeira cartada é uma incursão naval no Mar Negro, no final de outubro de 1914. Os turcos também tinham concebido um plano para invadir o Cáucaso e provocar uma revolta na Geórgia. Acontece que o inverno não é a melhor época para fazer uma campanha nessa região. 95 mil turcos avançaram a Armênia russa adentro. Os russos trouxeram reforços e contra-atacaram, forçando os turcos a recuar com perda de 75% de seus soldados, muitos deles vítimas do frio extremo. Até o final de 1915, essa frente permaneceu tranquila. O Cáucaso vê então espocar nova campanha. No início de janeiro, os russos pedem aos aliados ocidentais que façam algo para eliminar a ameaça turca na região. O resultado é a expedição anglo-francesa aos Dardanelos. O plano era tomar esta entrada montanhosa para o Mar Negro e ameaçar Constantinopla. Durante fevereiro e março de 1915, apenas navios foram usados para forçar a entrada pelos estreitos até o Mar Negro, mas eles acabaram sendo derrubados pelas minas. Em 25 de abril, desembarcaram tropas inglesas, australianas e francesas. Apesar do número de perdas, elas conseguiram consolidar algumas posições. Depois disso, em face à determinação da resistência turca, a campanha deteriorou-se em mais um amargo impasse. O sacrifício feito especialmente pelas tropas australianas e neozelandesas em Galípoli seria visto mais tarde como a definitiva maturidade de seus 2 países. O calor e as péssimas condições sanitárias causaram muitas doenças. Embora fossem enviadas mais e mais tropas, o impasse não pôde ser resolvido. Os aliados acabaram decidindo evitar as perdas e retirar suas forças no início de janeiro de 1916, após terem sofrido mais de 250 mil baixas. Para os turcos, isso mais que compensou as derrotas do Cáucaso e deu-lhes vontade renovada de seguir lutando.
Em maio de 1915, mais uma nação entra na guerra, a Itália, que, concentrada em anexar o sul do Tirol, região em grande parte de língua italiana, declara guerra à Áustria. Começa então uma luta longa e exaustiva nas montanhas do nordeste da Itália, terreno que favorece muito as tropas na defesa. Esse tipo de combate demonstrou a importância dos howitzers, que podem disparar em ângulos bem abertos, necessários para atacar posições nas montanhas. Tropas de esquiadores foram muito usadas por ambos os lados. Aqui se vê uma patrulha austríaca. Para transportar homens e suprimentos, eram usadas ferrovias leves e até teleféricos. Muitas vezes, armas especialmente projetadas para as montanhas eram carregadas, desmontadas, até os picos mais altos, para lá combater o inimigo. As tropas tiveram de se adaptar às altitudes elevadas, onde respirar é difícil e a energia logo se extingue. Ainda assim, a luta era frequentemente intensa. Entretanto, nos 2 anos e meio seguintes, nenhum dos dois lados conseguiu fazer algum progresso significativo, e não por falta de tentativas. Para os alemães, isso significava que eles teriam de mandar mais tropas para ajudar os aliados austríacos. Maio de 1915 também viu a abertura da ofensiva austro-germânica contra os russos. 14 divisões atacaram ao sul do rio Vístula, entre Gorlice e Tarnów, e imediatamente fizeram os russos voltar, atravessando o rio San. Lemberg caiu e Przemysl foi recuperada. Desta, de tão disputada no ano anterior, sobravam pouco mais que ruínas. Parecia que os russos finalmente cederiam, especialmente quando em julho von Hindenburg se juntou à batalha, vindo da Prússia Oriental. À medida que se retiravam para leste, os russos destruíam todas as pontes sobre os principais rios. Isso provou ser um grande desafio para os engenheiros alemães. Era imperativo que as pontes fossem consertadas ou substituídas rapidamente para manter o avanço. Assim, os engenheiros trabalharam dia e noite. Com as pontes terminadas, o avanço pôde continuar. Novamente, as perdas foram maciças para os russos. Finalmente, em 5 de agosto, os alemães entraram em Varsóvia, que se tornou a sede do governo para a ocupação alemã da Polônia. Mas apesar das perdas e do avanço alemão que continuava, os russos ainda persistiam. Ainda assim, estava claro que o alto comando estava sem ideias. O czar resolve então tomar o comando pessoalmente.
Ele ordenou a adoção de uma linha de defesa mais curta. A nova linha foi preparada em outubro, estendendo-se de Riga, no Báltico, à fronteira romena, e resistiu com sucesso à penetração austro-alemã. Após a desastrosa invasão austríaca da Sérvia em 1914, os Balcãs ficaram tranquilos durante a maior parte de 1915. Mas em outubro a Bulgária se uniu aos impérios centrais e, juntamente com a Áustria e as forças alemãs, atacou a Sérvia. Essa decisão oportunista do rei Ferdinando da Bulgária, visto aqui, foi a gota d'água para a Sérvia. Confrontados com uma superioridade numérica avassaladora, os sérvios foram forçados a se retirar e seu país foi ocupado. Os austríacos, então, se voltaram para Montenegro e para a Albânia, ocupando ambos no início de 1916. Assim, o início de 1916 encontrou os impérios centrais em ascensão no leste. O Estreito dos Dardanelos estava firmemente controlado pelos turcos, que também tinham detido os russos no leste. Apesar de a força anglo-francesa ter sido enviada a Salônica para ajudar os sérvios, os Balcãs foram amplamente ocupados. Embora isso trouxesse a Grécia para a guerra, foi uma escapatória da frente ocidental e não fez mais que impedir os búlgaros de avançar para o sul. Os alemães, mais tarde, considerariam Salônica o maior dos seus campos de concentração na guerra. Os italianos batiam a cabeça inutilmente contra as defesas austríacas. Os russos tinham perdido muito do seu território e tinham sofrido mais de 2 milhões de baixas em 1915. Ainda assim, continuavam a lutar. Para restaurar a sorte aliada, em 1916 foram ordenados ataques pelos franceses e ingleses no oeste, e também pelos italianos e russos. Ao mesmo tempo, os alemães, satisfeitos com seu sucesso no leste em 1915, decidiram concentrar sua atenção no oeste. Entretanto, janeiro de 1916 viu uma ofensiva russa contra a Armênia turca. Os russos fizeram muito uso do robusto camelo, nativo das estepes asiáticas, e também empregado pelos mongóis em suas incursões pela Europa 700 anos antes. O ataque foi muito bem sucedido. Capturou-se não apenas a fortaleza-chave de Erzurum, mas também o porto de Trezibond, com a assistência da frota russa do Mar Morto. Os turcos sofreram ainda mais quando tentaram uma contraofensiva. Somente aquelas formações que tinham lutado nos Dardanelos tiveram desempenho digno de algum crédito. No outono, já tendo sofrido o suficiente, os turcos voltaram à defensiva. Um novo general russo, Alexei Brusilov, assumiu o comando da principal ofensiva de 1916. Ele reconheceu que uma enorme vantagem dos impérios centrais era sua ampla rede de ferrovias, que lhes permitia deslocar rapidamente suas reservas para qualquer ponto ameaçado. Logo, Brusilov decidiu atacar numa larga frente para conter essas reservas. Ele optou, além disso, por atacar os austríacos e não os alemães. Os cuidadosos preparativos incluíam trincheiras cavadas a quase 70 metros das fileiras austríacas e a construção de enormes abrigos subterrâneos para proteger as reservas da artilharia. No final de maio, todos os preparativos russos estavam terminados. A única dúvida era se o exército russo, que já havia sofrido demais, e mesmo o povo russo, teriam determinação para sustentar mais uma ofensiva. Brusilov iniciou a grande ofensiva russa de 1916 no dia 4 de junho, quase um mês antes da incursão anglo-francesa no oeste.
Apesar dos crescentes e ferozes contra-ataques, os austríacos logo tiveram um grande buraco aberto em sua defesa, e os russos avançavam sem parar em direção aos Cárpatos, ao sul, e ao rio Bug, no norte. Um dos maiores problemas dos austríacos era que o estoque de munição de artilharia estava acabando. Assim, pela primeira vez, as armas russas superavam as de seus oponentes. Logo, a retirada austríaca se transformou em pânico. Muitos foram feitos prisioneiros e parecia que os exércitos austríacos estavam à beira do colapso. Os alemães, que já estavam envolvidos em Verdun e no Somme, na frente ocidental, tiveram de acumular reservas às pressas para conter o declínio. Encorajados pelo sucesso de Brusilov, a Romênia declarou guerra aos impérios centrais no final de agosto, uma decisão fatal. Enquanto os romenos se mobilizavam, a ofensiva russa padecia de falta de reservas e de suprimentos. Os alemães atacaram o flanco norte do reduto russo, e embora eles tivessem sido controlados, Brusilov resolveu que a sua posição era demasiado vulnerável e voltou para o ponto de partida. No começo de setembro, as forças alemãs, austro-húngaras e búlgaras se voltaram para uma isolada Romênia. Ela tinha um exército de cerca de 500 mil homens, que não era mal equipado, mas sofria com a péssima qualidade do seu corpo de oficiais, embora os homens estivessem muito dispostos a lutar. Ela não estava preparada, portanto, para enfrentar o vigoroso golpe que a atingia. Os impérios centrais, com sua comunicação mais eficiente e suas tropas robustecidas pela batalha, provaram ser mais fortes. No fim do ano, eles já haviam marchado por grande parte da Romênia, cujo exército segurava agora apenas a parte mais ao norte, a província da Moldávia. Apenas o apoio da Rússia ainda mantinha os romenos na guerra. A ofensiva de Brusilov tinha mostrado que os russos podiam lutar bem se devidamente organizados. Mais uma vez, o soldado russo mostrou sua bravura e resistência. O revés sofrido pelos russos, quando forçados a render-se, teve impacto sobre o moral dos soldados. Era difícil aceitar a perda do território que tinha sido capturado com o custo da vida de tantos de seus camaradas. Milhares estavam enterrados na Prússia Ocidental, na Galícia e nos Cárpatos. Muitos outros sofriam em campos de prisioneiros na Áustria e na Alemanha, onde, sem receber notícia alguma de casa, podiam apenas esperar impotentes a guerra terminar. Seu único conforto era que, ao menos, estavam vivos. Grande quantidade de soldados tinha sido ferida. Isso sobrecarregou de modo quase insustentável o sistema de saúde que estava começando a desmoronar. O exército russo corria o perigo de cair aos pedaços. Apenas uma atenção quase maternal por parte do comando poderia manter sua capacidade de luta. Mas por trás da frente de batalha na Rússia, propriamente dita, o tecido da sociedade começava a esgarçar-se. A economia estava arruinada
A indústria, exceto a de suporte direto à guerra, tinha parado. O sistema de transporte também entrara em colapso. Sem avistar um término próximo para os combates, o povo russo começava a se desesperar. Isso era ainda agravado pelos efeitos paralisantes do inverno russo, que tornava a vida muito mais difícil de suportar. Faltava mão de obra, agricultura e animais para as operações de guerra, e as reservas de alimentos estavam acabando. A fome espreitava pelas ruas. O resultado de tudo isso foi um crescente número de ataques e questionamentos quanto à condução da guerra. Os bolcheviques e outros revolucionários abanavam o fogo do descontentamento com jornais e panfletos. Especialmente a marinha russa lhes fornecia terreno fértil, já que muitos meses no porto em relativa inatividade geraram tédio e descontentamento. Com efeito, no outono houve motins das frotas no Mar Báltico e no Mar Morto. O czar e seu círculo de relações ficavam cada vez mais isolados. A sua indecisão e fraqueza não ajudavam em nada. Mesmo aqueles que tinham estado mais próximos a ele ficavam cada vez mais irritados com a maneira como sua esposa, a czarina, cuja determinação era mais forte que a do marido no que dizia respeito a assuntos de Estado, era influenciada pelo seu sinistro guru, Rasputin. Para piorar as coisas, o czar e seu grupo responderam à ameaça de revolução com uma repressão ainda maior. E alguns de seus seguidores mais próximos começaram a negociar secretamente com os alemães, acreditando que o fim da guerra pudesse eliminar essa ameaça ao trono. O grupo privilegiado, que sempre o havia cercado, caiu em desespero. E alguns assassinaram Rasputin em 30 de dezembro de 1916. O czar, no entanto, não entendeu esse sinal e continuou a ignorar todas as exigências de reformas e de um novo governo, mais compreensivo em relação às dificuldades do povo. Houve rápido aumento do número de trabalhadores em greve. A tensão crescia. No início de março, o parlamento russo, a Duma, reuniu-se em meio a vociferantes manifestações. O czar, que tinha ido para o quartel-general na frente de batalha, ordenou o uso da força para controlar a agitação e fechar a Duma. Nenhuma das duas medidas foi bem sucedida, e membros da guarnição militar de Petrogrado, como São Petersburgo se chamava desde 1914, uniram-se aos manifestantes. A Duma formou um comitê provisório para tentar restaurar a ordem. Ao mesmo tempo, um novo órgão nascia, o Soviete dos Deputados, dos Trabalhadores e Soldados de Petrogrado, dedicado a formar um parlamento baseado no sufrágio universal, igualitário, secreto e direto. O czar fez uma tentativa de voltar para Petrogrado de trem, mas foi impedido pelos revolucionários. Então, totalmente isolado, o czar aceitou que só tinha uma opção: abdicar. E foi o que fez, no dia 15 de março de 1917. Ele entregou o trono ao irmão, o grão-duque Miguel, que recusou-se a aceitá-lo. 5 dias depois, Nicolau e sua família foram presos. A monarquia russa chegava ao fim. Formou-se um governo provisório, representando todas as tendências da opinião política, mas o soviete de Petrogrado ainda permaneceu um corpo separado, o que causaria dificuldades cada vez maiores. O governo era contrário ao uso da força para controlar a inquietação popular e preferia usar a persuasão.
O regime assegurava aos aliados ocidentais que a Rússia manteria a parte que lhe cabia na guerra. O soviete de Petrogrado, no entanto, incentivou as nações em guerra a desistir de todos os planos de agressão e firmar uma paz prematura. A Rússia também não podia continuar a guerra sem o apoio ativo do exército, que enfrentava a infiltração de agitadores. Também os alemães, ávidos de explorar a situação, fizeram seu papel. O principal líder bolchevique, Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin, estivera exilado na Suíça desde 1905 com um pequeno grupo de seguidores. Em abril de 1917, os alemães arranjaram secretamente a sua ida por trem até a Rússia, passando pela Suécia e Finlândia. A palavra de ordem de Lenin era todo o poder aos sovietes, querendo dizer com isso que eles deveriam ocupar o poder em lugar do governo provisório. A essa altura, uma nova barreira tinha se levantado para deter os sovietes. Alexander Kerensky, que se tornou ministro da guerra. Ele angariou o apoio do exército, indicando comissários para os vários quartéis generais que pudessem agir como elo entre os sovietes e soldados que se tinham formado e os comandantes. Além disso, convidou Brusilov, que comandara a ofensiva do verão de 1916, para ser comandante-chefe. Os dois planejavam uma grande ofensiva usando as formações militares menos desafetas. A ideia era invadir a Galícia, mais uma vez, com ataques ao norte e ao sul do rio Dniester. Juntando todo e qualquer tipo de arma existente, conseguiram-se mais armas e munição do que em todas as ofensivas russas anteriores. Não fizeram muito mais que isso. Os austríacos e os alemães sabiam muito bem que o ataque iria acontecer. De fato, era assunto corriqueiro em Petrogrado. A ofensiva começou em 1º de julho, após 2 dias de bombardeio. Contra as defesas bem preparadas que encontrou, a ofensiva não obteve bons resultados. Nos setores controlados pelos alemães, a primeira linha era fraca, o que permitiu algum sucesso inicial. Mas os russos sofreram quando chegaram à segunda linha. Ao sul do Dniester, a defesa austro-húngara era menos eficaz e os russos conseguiram abrir uma brecha entre 2 exércitos. Mas pelo meio de julho, já tinham sido detidos em todas as partes. 3 dias depois, os russos enfrentaram uma contraofensiva. Com o ataque alemão, a frágil estrutura que Kerensky conseguira reunir entrou em colapso. Suas tropas fugiam em pânico, muitas delas desertando. E somente se recuperaram quando alcançaram a antiga fronteira com a Áustro-Hungria. Batalhões da morte especiais recolhiam os desertores e depois os executavam a tiros ou enforcavam. Por causa dessas e de outras medidas draconianas, os russos puderam impedir qualquer avanço austro-germânico. Esse desastre serviu para aumentar a agitação civil. Em Petrogrado, Lenin tentou um golpe em julho. Kerensky conseguiu detê-lo com a ajuda de algumas tropas leais trazidas às pressas da frente de batalha. Lenin foi forçado a se esconder na Finlândia, enquanto Kerensky encabeçou o governo provisório. Ainda assim, a anarquia começava a avançar no país. Confrontado com a situação do país, que rapidamente se deteriorava, Kerensky voltou-se para o general Kornilov, que foi indicado para comandante-em-chefe em substituição a Brusilov. Kornilov apenas apoiaria Kerensky se este estivesse preparado para decretar severas medidas contra a agitação civil e militar. Isso, é claro, iria contra a democracia que o governo provisório tinha prometido ampliar.
Enquanto o gabinete debatia, Kerensky era enganado. Informaram-no que Kornilov queria a dissolução do governo e todo o poder para si. Logo, prendeu-se Kornilov. Isso aconteceu em setembro e significava que Kerensky tinha perdido o apoio geral do corpo de oficiais. Enquanto isso, no que seria seu ataque final, os alemães capturaram Riga, o segundo maior porto da Rússia no Báltico. Eles usaram as táticas de ataque relâmpago que os aliados viriam a enfrentar na primavera de 1918. Depois que Riga já estava controlada, os alemães suspenderam a marcha à espera do que se sucederia. Mas o estado do exército russo era tão ruim que muitos soldados estavam se recusando a lutar e simplesmente se retiravam. Lenin e os bolcheviques estavam à espreita e reconheceram que o crescente isolamento do governo provisório estava criando um vazio no poder. Mas eles ainda precisariam de algumas semanas para estar prontos. A Leon Trotsky foi dada a tarefa crucial de conquistar a adesão, ou ao menos neutralizar os 350 mil homens que compunham o distrito militar de Petrogrado. Nisso, Trotsky teve grande êxito, jogando com a recusa dos homens a ser mandados para o front. A força armada dos revolucionários dependia em grande medida dos desestimulados 60 mil marinheiros da frota báltica. Em 30 de outubro, Lenin retornou clandestinamente da Finlândia. Formou-se um comitê revolucionário militar que enviou comissários para cada regimento e navio. Foi apenas na véspera da Revolução que o governo provisório percebeu que as forças bolcheviques estavam crescendo. O cruzador Aurora, ancorado no rio Neva, que atravessa Petrogrado, recebeu ordens de voltar à base de Kronstadt para impedir que suas armas fossem usadas pelos revolucionários. Ambos os lados corriam para tomar as pontes que conectavam as ilhas sobre as quais Petrogrado tinha sido construída. No final do dia 6 de novembro, eram os revolucionários que tinham o controle da maior parte delas. Eles também ocuparam o posto de telégrafo e importantes estações de trem. Tudo estava pronto para a revolta que começaria no dia seguinte. No dia 7, ainda cedo, Kerensky começou a telefonar agitadamente para conseguir mais tropas das guarnições afastadas, especialmente cossacos, que eram conhecidos por ser anti-bolcheviques. No entanto, seu moral estava tão baixo quanto o das outras unidades, e a resposta foi lenta. Enquanto isso, os revolucionários tomavam pontos chaves na cidade. Pelo meio da manhã, Kerensky estava desesperado e decidiu ir de carro até o quartel-general dos exércitos do norte para obter tropas leais com que pudesse esmagar a revolução. Ele partiu deixando o governo provisório em sessão no Palácio de Inverno e nunca retornou. Era o Palácio de Inverno que agora se tornava o centro das atenções. Ele era defendido por uma mistura de cossacos e cadetes. Havia também um batalhão de mulheres armadas. O governo resistia às exigências de rendição. Naquela noite, o cruzador Aurora, que não havia zarpado, começou a bombardear o palácio. Muitos dos que o defendiam desertaram. Às 11 da noite, apenas um punhado de soldados restava, e os revolucionários derrubaram os portões e invadiram o palácio, como imortalizado nestas cenas do filme de Eisenstein, outubro de 1928. Vasculhando cômodo por cômodo, eles acabaram encontrando os ministros do governo provisório e os prenderam. A revolução tinha sido vitoriosa e, em breve, todos os símbolos do regime anterior seriam arrancados. Alguns dias depois, Moscou também sucumbiu, mas na maior parte das outras cidades, os revolucionários falharam. Seria necessária muita luta para ter o país sob seu controle. Enquanto isso, a Rússia ainda estava em guerra com os impérios centrais.
Negociou-se com a Alemanha e firmou-se em meados de dezembro um armistício para a frente oriental. Isso permitiu aos alemães começar a transferir tropas para a frente ocidental, com o propósito de atacar os aliados ocidentais antes que a presença americana na França se tornasse forte demais. De fato, um dos aliados da Rússia já estava sentindo os efeitos da força militar adicional que agora estava disponível com o término das operações na frente oriental. Em 24 de outubro de 1917, divisões austríacas e alemães atacaram os exércitos italianos nas montanhas do nordeste da Itália. Os italianos tinham estado sob tensão cada vez maior, desde as pesadas baixas que sofreram durante os ataques frustrados das 2 semanas anteriores. Eles não estavam preparados mentalmente para enfrentar esse golpe devastador. Suas poucas tentativas de contra-ataque falharam. Logo, os austríacos e os alemães passaram por suas principais defesas. Eles saíram das montanhas para as planícies adjacentes, capturando grande número de italianos, enquanto estes se retiravam em pânico. Foi somente quando alcançaram o rio Piave, a apenas 24 quilômetros de Veneza, que os italianos conseguiram estabilizar a situação. Em resposta aos apelos desesperados dos italianos, os ingleses e os franceses se viram forçados a enviar 11 divisões da França para ajudá-los. Na Rússia, as duras perdas sofridas de 1914 a 1917 tornavam a paz imperativa. Os bolcheviques esperavam evitar perdas de território, mas tiveram de entregar a Polônia e os estados bálticos e dar parte do Cáucaso à Turquia, antes da possibilidade de assinar a paz em Brest-Litovsk, no dia 3 de março de 1918. Para piorar a situação, encorajadas pela população local, tropas austríacas e alemãs avançaram Ucrânia adentro. Conhecida como o celeiro da Rússia, esta região pressionava por manter-se independente de Petrogrado e, com efeito, assinou o Tratado de Paz em separado com os impérios centrais, que logo a ocuparam inteira. A Romênia também foi forçada a se render. À medida que as tropas russas se retiravam, tornavam-se conscientes da humilhação que essa paz representava. Não haveria, porém, descanso para os soldados. Seus mestres bolcheviques logo os enviariam para todos os cantos da Rússia, a fim de lutar no que já tinha se tornado uma sangrenta guerra civil. Os aliados ocidentais tinham feito considerável esforço em apoio ao governo de Kerensky. Os ingleses e os franceses começaram a enviar suprimentos através de 2 portos no norte, Arcângel e Murmansk, para ajudar os elementos anti-bolcheviques. Na primavera de 1918, começaram a enviar também navios de guerra. Navios de guerra japoneses, americanos e ingleses também foram enviados para o porto oriental de Vladivostok e tropas foram desembarcadas. Esse era o começo da intervenção aliada, que daria nova dimensão à Guerra Civil Russa.